Nós vamos dar início ao nosso culto. Convido os irmãos a ficarem de pé. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de promessas, ó Deus. O Senhor é um Deus que cumpre, ó Deus, como o Senhor diz, ó Deus. O Senhor prometeu que vai voltar, ó Deus. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que estaremos contigo no céu, ó Deus, porque o Senhor nos dá a salvação por meio de Jesus Cristo, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque nós somos um corpo em Ti, ó Deus, porque nós estamos reunidos em Teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos porque mesmo em meio à dificuldade, ó Deus, nós continuamos confiando em Ti, ó Deus,
porque o Senhor continua sendo Deus, ó Deus. O Senhor continua sendo soberano, ó Deus. O Senhor continua no controle de todas as coisas, ó Deus. Nós viemos te pedir, ó Deus, que nós possamos ser como vaso em Tuas mãos. Que a cada dia nós possamos ser moldados por Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser cada dia pessoas melhores, ó Deus, e mais parecidos contigo, ó Deus. Nós possamos ter um coração como o Teu, ó Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma satisfação para nós podermos nos reunir em louvor e adoração ao nosso Deus, para que nós possamos derramar os nossos corações na presença de Deus, apresentando as nossas necessidades, apresentando as nossas dificuldades ao nosso Deus. E nós vamos orar pedindo a Deus que Ele possa olhar para os nossos corações, nós que somos necessitados, nós que somos dependentes de Deus. Amado Deus, eterno Pai,
glorificado seja o teu santo nome sobre toda a terra. Glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor é quem governa desde o princípio dos tempos e haverá de governar por toda a eternidade. Nós te louvamos e bendizemos porque as nossas vidas estão nas tuas mãos e dependemos de ti para que nós possamos continuar vivendo, e sabemos que cada dia das nossas vidas é dada por ti. Por isso nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, necessitados, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai, que seja restaurada a sua saúde e que eles possam tributar louvores ao teu nome, reconhecendo a tua ação na vida deles. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa visitar aqueles que estão dependendo de ti inteiramente, confiados inteiramente em ti, para receber o seu sustento. Sabemos que mesmo quando vem pelas mãos humanas o nosso sustento, sabemos que ele vem porque são mensageiros teus que leva o mantimento àqueles que estão necessitados. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus servos, que o Senhor nos dê o sustento, o nosso pão de cada dia. Te rogamos que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, que o nosso espírito seja alimentado, que o nosso espírito seja enriquecido com a tua palavra e que estejamos, ó Pai, dia após dia andando em comunhão contigo, em santa comunhão, porque sabemos que o Senhor pode estar conosco a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Nós te glorificamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que a cada dia que o nosso espírito apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, que isso seja agradável a ti. Nós te rogamos estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João no capítulo 6. Nos últimos dias nós temos feito estudos a respeito da salvação no livro de João. E nós já falamos do encontro que Cristo teve com a mulher samaritana, falamos posteriormente sobre o encontro que ele teve com Nicodemos, aquela ansiedade, aquele desejo de receber a palavra de Deus, de conhecer sobre o Espírito de Deus que havia na mulher samaritana, também estava presente no coração de Nicodemos, e eles se voltam para Cristo Jesus, querendo a água da vida, querendo o novo nascimento, e eles recebem isto de Cristo Jesus. E Cristo então ensina para que nós possamos buscar a Deus em espírito e em verdade. E agora que nós estamos dispostos a buscar a Deus em espírito e em verdade, nós vemos no capítulo 5 de João a cura de um paralítico que estava ali próximo ao tanque de Betesda, e aquele homem que recebe aquele milagre vindo das mãos de Cristo Jesus, representa a restauração de vida que Deus pode fazer em nossas vidas, para que nós possamos então andar, não mais como mortos espirituais, mas tendo a vida, tendo a direção pelo Espírito Santo. E agora nós queremos meditar sobre o aperfeiçoamento da nossa fé em João no capítulo 6. Este texto que nos fala sobre o milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães. É um milagre que é contado por todos os evangelistas. Encontramos este relato com diferenças muito pequenas em razão dos detalhes, que João passa a ser mais minucioso, João passa a ser mais detalhista, João passa a identificar os discípulos que tiveram uma atuação efetiva aqui neste contexto, mas todos vão relatar então que Cristo Jesus, ele multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes e alimenta
5.000 pessoas. Diz assim o versículo 1 do capítulo 6: Depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus o monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam aos que haviam comido. Irmãos, alguns detalhes da palavra de Deus. Ela nos ensina, nos fala verdades espirituais que devemos observar, que devemos aprender com elas, mas muitas vezes não quer dizer que devemos imitar, que devemos seguir aquilo que foi feito, mas que devemos aprender com aquilo. Uma das questões que nós percebemos aqui, que João ele faz questão de citar 2 coisas que os demais não citam. A primeira delas é que Jesus subiu o monte. A topografia do terreno, ela, na palavra de Deus, nos ensina a respeito de experiências espirituais, nos ensina a respeito de experiências que temos com o nosso Deus, ou até mesmo com questões de provações. Não que nós devemos subir a montes para que possamos buscar a Deus, mas quando nós vemos aqui uma referência que Jesus subiu o monte, nós temos um indicativo de João fazendo menção a isso, mostrando a dependência que Jesus tinha de Deus. Cristo Jesus diz que ele e o Pai era um só. E agora, diante de um dos maiores milagres que Jesus fez, porque Jesus restaurou a visão de homens que tinham visões, ele anteriormente, ou até mesmo de cegos de nascença, mas que tinham olhos. Jesus pôde restabelecer a mão que estava ressecada de homens. Jesus pôde fazer com que enfermos pudessem sarar, mas agora ele mostra algo completamente diferente. Com 5 pães e 2 peixes, ele vai alimentar 5.000 pessoas. Ele vai trazer à existência aquilo que não tinha. Ele vai multiplicar, sim, aquilo que foi colocado nas mãos dele, mas certamente numa demonstração para que nós pudéssemos aprender a respeito disso, assim como nós vamos estudar daqui mais um pouco, meditar na palavra de Deus. Mas ele poderia mandar que descesse pão dos céus como o maná, mas Jesus não quis fazer descer pão dos céus
porque o pão dos céus, ele vai se identificar um pouco mais à frente. O pão dos céus já havia descido, que era o próprio Cristo Jesus. Ele diz que ele é o pão do céu, o pão que desceu dos céus. Então ele não faria com que viesse pão como foi no tempo do deserto, no tempo do povo andando pelo deserto, mas ele fez vir à existência o pão para que pudesse alimentar todo o povo. Quando Deus foi fazer a entrega da lei para Moisés, Deus manda que ele pudesse subir no monte do Sinai. Quando Deus autoriza Davi a construir o templo, e ele escolhe a eira de Araúna, que é o monte de Sião, Deus autoriza fazer ali aquele templo no lugar alto, no monte, simbolizando então uma nova ou uma renovação da aliança feita lá no Sinai. E em Jesus nós vemos que ele foi crucificado no Monte do Calvário, numa nova aliança. E ele demonstra então que Jesus também, quando ele procurava orar, Marcos relata muito bem isso. Marcos relata por várias vezes que Jesus subia ao monte para orar, para que pudesse mostrar então que é necessário ter a aproximação com Deus, é necessário ter comunhão com Deus, é necessário buscar a Deus para que nós possamos enfrentar os desafios da nossa vida. E havia um grande desafio ali, João não relata isso, mas Marcos e Lucas vão relatar que já era o final do dia, já havia aquela multidão, já havia passado muito tempo ali com Jesus. Quando nós lemos João, nos parece que aquela multidão estava chegando e Jesus já se preocupou, mas os outros mostram que não, que já estavam com ele há mais tempo, e agora era necessário que eles pudessem dispensar aquela multidão, porque a tarde já havia chegado. Mas Jesus viu que aquela multidão estava faminta. Jesus se preocupa com eles, e Jesus agora lança um desafio para aqueles homens e pergunta, falando com eles, ele pergunta: o que nós vamos fazer? Esse povo está difícil, ou está faminto e está difícil de alimentar. O que devemos fazer? Quando ele dirige isso a Filipe, Filipe já estava preocupado, e Filipe já havia então mentalizado ali mais ou menos quantas pessoas, e ele diz: olha, o salário de 200 trabalhadores, ou de 200 dias de trabalho, não é suficiente para dar um pão a cada um. Digamos que se o salário de um dia desse para comprar 15 refeições ali para aquele povo, nós teríamos então algo em torno de 3.000 refeições, e não era suficiente, porque era mais ou menos 5.000. E agora então Filipe diz: olha, nós não temos condições, nós não temos aqui 200 denários, e se tivéssemos, não seria suficiente para alimentar todo este povo. Vem então André, já preocupado também com isso, e fala: olha, a única coisa que eu encontrei é essa criança, esse rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus estava instigando, e Jesus estava chamando aqueles seus discípulos a se preocuparem, a buscarem solução, para que eles pudessem perceber que a solução viria de Deus. Ele não manda simplesmente que eles ficassem despreocupados e que viesse então o pão dos céus. Mas Cristo Jesus colocou aqueles homens preocupados e buscando resolver aquele problema. E Jesus continua então com o método humano, mandando que cada um
pudesse agora, cada um dos discípulos pudesse sair para poder organizar o povo para que se assentassem. Marcos diz que era grupos de 100, 50, João fala que era grupos de 50, mas quando se reúne 100 e depois divide 50, certamente é porque foram juntando grupos maiores e depois dividindo. E eles então dividem, fazendo com que houvesse organização. Deus quer que na nossa vida diária nós possamos sim buscar solução para os nossos problemas, que nós possamos organizar o nosso dia a dia, que possamos organizar a nossa agenda. Mas a primeira coisa é que possamos então nos aproximar de Deus, buscando o encontro com o alto, buscando o encontro com Deus, para que Ele possa então nos dirigir. Que nós possamos preocupar também com as soluções humanas que nós temos, porque Deus pode trazer a solução através dos nossos recursos humanos. E não podemos simplesmente ficar como negligentes e falando, não, é Deus quem vai resolver, e não procurar olhar a solução, porque muitas vezes Deus pode estar te mostrando a solução e você não quer aceitar. Assim como foi com aquele rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixes, e André, mesmo sabendo que aquilo não era suficiente, levou até Jesus. E é esta atitude que Deus quer da nossa parte. Mesmo aquilo que nós sabemos que aos olhos humanos não é suficiente, Deus quer que nós possamos apresentar a Ele, porque Deus quer multiplicar aquilo que nos foi colocado nas nossas mãos, para que nós possamos ver algo material, algo que é humano, mas que o resultado, que a transformação vem de Deus. E Deus então é que haverá de agir e multiplicar. Isto porque a nossa fé faz com que nós possamos entregar então tudo nas mãos de Deus. É como se aquela criança, ela estivesse agora entregando a Jesus, falando: Senhor, eu fui atraído pelo seu amor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e o que eu tenho, eu entrego para que o Senhor possa usar. Eu não posso usar, mas o que eu tenho é isso. E Cristo Jesus quis usar aquilo que aquele jovem tinha. Cristo Jesus lançou mão daquilo que estava sendo colocado à disposição para que pudesse resolver o problema, a fome daquela multidão. E Jesus então, depois de ter mandado que os seus discípulos organizassem aquele povo, Ele pegou aqueles pães, eram pequenos pães, normalmente o pão de cevada era muitas vezes assado numa pedra, e o peixe, normalmente a palavra que é utilizada eram peixes pequenos e provavelmente salgados, que eram comidos com esse pão de cevada, davam um sabor diferente então ao pão comido os dois juntos. Ele pega aquilo que foi colocado, os pequenos pães, os pequenos peixes, e dá graças a Deus. A nossa fé deve nos levar a dar graças ao nosso Deus. Não podemos jamais nos esquecer de dar graças ao nosso Deus por aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, porque Ele pode multiplicar aquilo que temos. Ele pode fazer com que aquilo que temos, que agora para nós, aos nossos olhos, parece pouco, Ele pode multiplicar, e Ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. E por isso, a importância de nós darmos graças ao nosso Deus, de levantarmos as nossas mãos em agradecimento por aquilo que podemos achar pouco, insuficiente para as nossas necessidades, mas é com isso que Ele quer nos suprir.
É com isso que ele quer mostrar todo o seu poder. Esse evangelista, ele traz um outro detalhe, o primeiro do monte, o segundo é de que estava próximo a Páscoa. Quando nós olhamos o significado da Páscoa, ele quer dizer a saída do povo do Egito e quer dizer também a passagem do anjo do Senhor em julgamento àquele povo que estava ali no Egito. O povo judeu, aquela nação que estava ali escravizada, estava pronto para a caminhada rumo à terra prometida, passando pelo deserto, passando por períodos de provações. Quando nós vivemos a nossa vida espiritual, principalmente quando nós recentemente encontramos então com Deus, encontramos com Cristo, a fé nos fez então ficar consternados quanto ao amor de Deus que nos atrai, ao amor de Deus que mandou o Cristo Jesus morrer em uma cruz. Nós estamos então agora prontos para uma caminhada rumo à terra prometida. A nossa terra prometida é os céus. Enquanto nós passamos por este período, enquanto nós passamos então por esta saída, guiados pelo anjo do Senhor, devemos exercitar a nossa fé. E nós não podemos jamais deixar de enfrentar os nossos problemas sem que nós nos voltemos para Deus, para buscar o nosso Deus e para que possamos entregar todo o nosso caminho, toda a condução da nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que viver neste mundo de modo que nós possamos viver com o nosso trabalho, com as nossas relações sociais. Sim, nós temos um papel neste mundo, nós estamos inseridos neste mundo, mas nós somos guiados pelo alto, pelo Espírito de Deus que nos conduz, que nos dá sabedoria, e tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos entregar nas mãos de Deus, devemos colocar nas mãos de Deus para que Ele possa então fazer conforme a sua vontade. Havia uma grande necessidade e havia uma pequena resposta aos olhos humanos, mas nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que viveu como nós, mas sendo Ele o próprio Deus, nas mãos dele, tudo aquilo que para nós pode ser insuficiente, pode ser mais do que necessário para nós. E foi assim com aquele povo. Depois de distribuir, diz o relato bíblico que cada um recebeu o quanto queriam e comeram até se fartar, e ainda sobraram 12 cestos de pães. E Cristo Jesus manda então que pudesse recolher aqueles cestos. Isso nos mostra também que quando nós recebemos a graça de Deus, nós não devemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Deus deu com abundância àqueles homens, mas por Deus ter dado com abundância, não era suficiente para que eles pudessem então esbanjar, desperdiçar, jogar fora aquilo que Deus havia dado. E devemos então zelar por aquilo que Deus nos dá. Não devemos desperdiçar, não devemos considerar como sendo inútil aquilo que Deus nos deu, jogando fora, mas devemos zelar para que tudo possa ser de acordo com a medida das nossas necessidades.
Aquilo que foi dado naquele dia e que sobrou serviria para o dia seguinte. E foi assim que Cristo Jesus mandou que eles fizessem. Que eles então pudessem recolher aqueles pães. E quando nós passamos pelas dificuldades das nossas vidas, caminhando como cristãos, como estrangeiros nesta terra, sabendo que a nossa promessa, a nossa terra prometida é nos céus, mas que nós já podemos receber as bênçãos de Deus aqui neste mundo, mas que nós temos que buscar ao nosso Deus, temos que entregar e confiar plenamente na sua direção. Temos também que agradecer a Deus por cada dia, por cada coisa que Ele nos tem dado. Então que possamos permanecer na presença de Deus a cada dia, tendo clareza dos desafios que nós temos enfrentados, buscando o recurso, buscando o modo de resolver, mas tudo aquilo que vier às nossas mãos, que nós possamos então entregar nas mãos de Jesus de Nazaré, para que Ele possa nos conduzir, que nós possamos a cada dia aprender mais deste Deus maravilhoso e a cada dia confiar, entregar as nossas vidas em suas mãos. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra, pela riqueza que é a mensagem apresentada pelos teus servos, ó Pai, inspirados pelo teu Santo Espírito, e que agora, também inspirados pelo teu Santo Espírito, podemos aprender e podemos, ó Pai, nos conduzir conforme a tua vontade. Ensina-nos a depender completamente de Ti. Ensina-nos a nos colocar nas Tuas mãos. É a nossa oração. Amém.